casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tens liberdade aqui, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Mude as coisas de lugar, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irmão Vinícius e a banda. Que bênção, não é? Este louvor aqui com o irm
Que momentos maravilhosos na presença do Senhor. E o Senhor te alcança aí no seu lar, ou num leito de hospital, num presídio, onde quer que você se encontre, o Senhor te alcança. E neste momento, você que tem o coração movido em favor da obra do Senhor, você terá uma oportunidade de cultuar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. E você pode fazer isso através da internet. As nossas contas bancárias estarão sendo mostradas aí na sua tela. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que está aqui no Salmo de número 24. Eu te convido a ler juntamente comigo, ou apenas ouvir o que a palavra do Senhor diz. O Salmo 24, um salmo de Davi, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas por que eu li esse texto? Porque aqui está escrito no versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nós temos a ilusão de sermos donos das coisas, não é verdade? E muitas vezes chegamos ao ponto de sermos possessivos. Mas, repito, isto é apenas uma ilusão. Nós pensamos que somos donos de um terreno, pensamos que somos donos de uma casa, pensamos que somos donos de um carro, pensamos que somos donos do dinheiro que está na nossa conta bancária ou no nosso bolso. Nós pensamos que somos donos, mas na realidade nós não somos donos de nada. E aí você pode me dizer assim: mas eu comprei o meu carro, como você disse que eu não sou dono? Olha, a única coisa que nós adquirimos em termos materiais neste mundo é o direito de uso. Nós compramos, nós adquirimos o direito de uso. Por quê? Ainda que você tenha comprado um carro, você não ficará com ele para sempre, não é verdade? Um dia você vai ter que devolver esse carro. Ainda que você tenha comprado uma casa, você não vai morar nela para sempre. Um dia ela será passada para outra pessoa. Então o que você na realidade compra é o direito de uso, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Isso é até um pleonasmo, porque a palavra Senhor significa dono, significa proprietário. Então o nosso Deus, Ele é o dono, conforme está escrito aqui: do Senhor é a terra, pertence a Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então você também pertence ao Senhor Deus. Então quando nós pensamos assim, quando nós sabemos desta verdade, a nossa contribuição para a obra de Deus, ela não é tão difícil. Se o Senhor nos deu condições
E se o nosso coração está disposto, nós sabemos que nós entregamos apenas aquilo que já pertence a Ele. Então você pode fazer isso agora, se o seu coração estiver disposto. Apenas assim. Que Deus te abençoe, enquanto nós louvamos ao Senhor com mais uma música. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por o amor que ofereceu sem eu me dias aonde estamos sendo desafiados na nossa fé, aonde tudo tem cooperado para ficarmos mais ansiosos, agitados, com medo, sem esperança. Mas glória a Deus por essa canção. E eu queria chamar você que está aí assistindo esse culto. Se você é um intercessor, você poderia abrir a sua Bíblia em Apocalipse 15. Nós vamos orar juntos, crendo que Ele é maior do que todas as coisas. E nós cremos nessa realidade. Apocalipse 15 diz assim, a partir do verso 2:
Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Você poderia levantar as suas mãos aí onde você está, na sua casa, e nós vamos declarar que Ele é o Rei das nações. Quem temerá o teu nome, porque Ele é digno de ser adorado, de ser contemplado. A glória dEle vai além dos céus, a glória dEle vai além de todas as coisas. E os nossos olhos estão fixados no autor e consumador da nossa fé. Então você poderia agora fechar os seus olhos e começar a engrandecer o nome do Senhor e reconhecer que Ele é o Rei das nações, Ele é o dono de toda a nossa história, Ele é o soberano de toda a história e que nada fugiu do seu controle, Ele nunca perdeu o controle de nada. Então nós queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado, de ser adorado. Nós declaramos isso, Pai, que os nossos olhos estão fixados em Ti, porque Tu és a nossa esperança. O Senhor é o Rei das nações, o Senhor é o Rei das nossas vidas, e nós oramos para que a Tua justiça continue sendo manifesta nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor tem atraído as nossas vidas, atraído o nosso coração para buscarmos mais a Tua face, Senhor, para buscarmos mais a Tua presença, Jesus, diante de todo esse cenário das nações, ó Pai. Nós não fixaremos os nossos olhos nas circunstâncias, mas queremos olhar para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Nós queremos Te engrandecer, Pai, e reconhecer que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor é o dono de todas as coisas. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em tudo que nós precisamos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado e preservado os nossos corações nesses dias. Nós Te louvamos porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem nos perseguido todos os dias. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque somente a Tua presença nos basta, Senhor. E nós queremos olhar e contemplar essa realidade nesses dias, que a igreja do Senhor, ó Deus, venha ser movida por essa realidade, aonde somente a Tua presença nos basta, aonde tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Nós queremos Te dar sacrifícios de louvor em ação de graças. Perdoe-nos, Deus, se nesses dias nós temos murmurado, nós temos abrido os nossos lábios para reclamar, ó Deus. Perdoe-nos, Senhor, mas que o Teu Espírito invada os nossos corações nesses dias de adoração e gratidão ao Senhor, Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, Jesus. E nós Te louvamos porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor é o dono de todas as coisas. Tu és o Rei das nações. E nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, o Cordeiro Santo. Assim como os anjos Te adoram. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Que esses sejam dias de restauração no nosso interior, Pai. De reconciliação com o Senhor, Deus, em nome de Jesus.
Nós oramos para que o Senhor venha sustentar cada casa, cada família, ó Deus, que o Senhor venha sustentar esses que têm passado por dificuldades nesses dias. Nós oramos para que o Teu Espírito, ó Deus, venha sustentar cada vida, que o Senhor libere anjos do Senhor, ó Deus, para levar alimento, para levar água, para levar aquilo que cada família tem necessitado nesses dias, ó Deus. Mas eu oro para que o Senhor venha atrair com violência e profundidade o nosso coração nesses dias, Deus. Que os nossos lábios sejam totalmente para Te adorar, para Te bendizer, para reconhecer que o Senhor é digno, Deus. Sem o Senhor jamais estaríamos aqui. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor. Então, Deus, que o Senhor venha trazer quebrantamento aos nossos corações nesses dias. Não queremos ser influenciados pelas notícias, não queremos ser influenciados, ó Deus, por tudo que tem sido dito e falado, ó Deus, mas nós queremos ser totalmente influenciados pelo Teu Espírito nesses dias, a irmos a um lugar mais profundo de relacionamento com o Senhor, a irmos, Senhor Jesus, a um lugar mais profundo de revelação da Tua face, Deus, onde os nossos lábios liberarão canções de adoração, ó Pai, a Ti, único digno de ser adorado, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança todos os dias, Deus. E que o nosso coração venha ansiar por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que o nosso coração venha ansiar por essa realidade. Ansiar pela Tua volta, então que a Tua noiva, Senhor Jesus, continue a ser adornada, a ser purificada, a ser limpa e lavada pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos para Te ouvir, ó Deus. E nós queremos Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode liberar palavras de adoração ao Senhor aí na sua casa. Que você encha a sua casa de adoração e gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E que bom que você está aí. Espero no conforto do seu lar, né? Muitos estão, e sei que você não vai a lugar algum, na verdade, você está aí na quarentena, então fique tranquilo e acompanhe aqui a palavra do Senhor, receba este alimento espiritual neste momento, amém? Para o refrigério da sua alma e do seu espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje numa circunstância diferente, mas estamos felizes, porque o Senhor Jesus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E gostaria de mandar aqui um forte abraço para todos os nossos irmãos que nos acompanham. E você que está aí na live do Facebook, conta aí para nós qual é a sua cidade, qual é o seu país, para sabermos aonde está chegando aí a nossa palavra, a nossa mensagem, e estaremos orando também por você depois. Eu queria convidá-los a ler a palavra do Senhor juntamente comigo, no Salmo de número 78. Eu queria falar nessa noite sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito. E onde é que nós podemos encontrar o relato sobre as 10 pragas do Egito? É claro que muitos de vocês já devem ter falado aí, Êxodo. É verdade. Você encontra no livro de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 12, as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Mas você encontra também no Salmo 78. Não sei se você já observou isso. Nós vamos ler então no Salmo 78, a partir do versículo 42,
onde nós temos um resumo sobre aquela situação ali do Egito. Abriu a sua Bíblia aí? Abriu aí o aplicativo, aí, a Bíblia online? Então acompanhe comigo. Salmo 78, 42. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando anjos maus contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra. Nós queremos te pedir que tu venhas falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, o teu Espírito Santo não conhece fronteiras, o teu Espírito Santo não conhece limites, e ele pode alcançar agora todos que nos assistem, todos que nos ouvem, onde quer que eles estejam. Ó Pai, pedimos, portanto, que o teu Espírito faça isso, que a tua palavra venha ser vivificada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Aleluia. Eu não estou ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Aleluia. Olha, muitos relatos bíblicos, eles podem parecer ficção. Não é verdade? Podem parecer, até que um dia alguma coisa semelhante aconteça perante os nossos olhos. Então, quando você lê sobre as 10 pragas que assolaram o Egito, aquilo pode parecer incrível, pode parecer até inacreditável para algumas pessoas. Mas hoje nós estamos assistindo ou tomando conhecimento de algumas pragas que têm assolado o mundo. Não sei se você sabe, mas está acontecendo uma praga dos gafanhotos ali na África. E, inclusive, essa praga chegou aqui a algum ponto da América do Sul, praga dos gafanhotos. E nós temos visto tantas coisas. Aqui mesmo em Belo Horizonte, nós sofremos há pouco tempo atrás com a seca. Depois, sofremos com as enchentes. E, atualmente, nós temos sofrido mais uma vez com essa praga do coronavírus. E cada uma dessas situações nos fazem pensar na palavra de Deus. Cada uma dessas pragas nos fazem lembrar das 10 pragas sobre o Egito. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Vamos nesta noite refletir
um pouco sobre estas pragas que assolaram o Egito e nós vamos aprender um pouco a respeito delas. Muito bem, quando aquelas 10 pragas caíram sobre o Egito, certamente não foi fácil compreender o que estava acontecendo. Seria muito difícil, tanto para os egípcios quanto para os israelitas que estavam morando no Egito naquele tempo. Seria muito difícil de compreender. Então, foi um tempo de questionamento. Hoje também nós vivemos um tempo de muitos questionamentos a respeito dessa peste que está assolando o mundo. Muitos questionamentos. Mas aquele tempo das pragas sobre o Egito foi também um tempo de confronto com Faraó. Então preste muita atenção. Neste tempo de praga, nesse tempo de peste, é um tempo de confronto com o inimigo. Durante aquelas pragas, Moisés esteve na presença de Faraó algumas vezes. Foi um tempo de confronto, foi um tempo de desafio, foi um tempo em que Faraó fez propostas a Moisés. Então Moisés dizia: Faraó, deixa o povo do Senhor sair do Egito, porque nós precisamos prestar um culto ao Senhor no deserto. Então Faraó tinha propostas, Faraó tinha ideias brilhantes, digamos assim. Então ele falou com Moisés: Moisés, façam o culto ao Senhor aqui no Egito mesmo. Vocês não precisam ir ao deserto. Mas Moisés falou: não, porque o nosso culto é abominável aos olhos dos egípcios, nós precisamos ir ao deserto. Então, em outro dia, Faraó falou assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês vão prestar o culto ao Senhor, mas deixem aqui o seu gado. Moisés falou assim: de jeito nenhum, não ficará nenhuma unha no Egito. Depois Faraó falou assim: tudo bem, vocês homens podem ir prestar o culto ao Senhor, mas deixem aqui no Egito as mulheres e as crianças. Moisés falou: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quer dizer, Faraó é um símbolo de Satanás. Satanás, ele tenta fazer com que você não sirva ao Senhor. Mas se você servir, ele tenta segurar os seus bens, ele tenta segurar a sua família. Mas assim como Moisés falou, nós também dizemos: Satanás, você não vai ter uma unha sequer do que o Senhor nos deu. Nós não vamos abrir mão de nada. Nós queremos servir ao Senhor, queremos também os nossos bens a serviço do Senhor, queremos também a nossa família a serviço do Senhor. Então, o tempo das pragas é um tempo de confronto, um tempo de questionamentos. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque os questionamentos, eles podem parecer razoáveis, mas nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando. Então, você que já leu o livro de Êxodo, você sabe que o povo de Israel estava ali cativo, estava ali escravizado no Egito. E o povo estava sofrendo, o povo clamou por causa daquele sofrimento, e Deus enviou Moisés. Mas parece que logo que Moisés chegou, a situação do povo não melhorou imediatamente. Inclusive piorou um pouco. Se você ler Êxodo capítulo 5, você vai ver que a partir do momento que Moisés chegou e pediu a Faraó que libertasse o povo, o que Faraó falou? Faraó disse assim: olha, vocês estão falando em ir ao deserto cultuar a Deus, porque vocês estão com pouco trabalho. Vocês têm que trabalhar mais. Então, vocês agora vão trabalhar mais. E ele mandou que os seus capatazes oprimissem ainda mais os hebreus. Então aquele povo começou a ser mais apertado na sua produção de tijolos, que era o trabalho deles ali. E o povo começou a questionar. Se você ler
você lendo Êxodo capítulo 5, você vai ver o povo questionando Moisés. Isso está lá em Êxodo 5, a partir do versículo 19. Então, a liderança espiritual que Deus levantou, ela foi questionada no meio da crise. Pare um pouco para pensar. E não é assim que tem acontecido hoje. No meio da crise, a liderança espiritual que Deus levantou é questionada. Os líderes são questionados. Os pastores são questionados. Se fecha a igreja, o povo xinga, né? Se abre a igreja, outras pessoas xingam. Então, o questionamento é de todos os lados. Tudo que você fizer, você vai ser questionado no meio da crise. Moisés foi questionado. Eu estava observando uma postagem na internet ontem, e alguém disse, né, a respeito dessa peste do coronavírus, alguém perguntou, e agora? Onde estão os homens de Deus? Onde estão os profetas? Onde estão os apóstolos? Onde estão os pastores? Então eu respondi, olha, durante o período das 10 pragas, Moisés estava no Egito. E ele era profeta e homem de Deus. E ele não impediu que as pragas viessem. Aliás, elas vieram porque ele estava lá. Então, os questionamentos eles surgem, mas nós precisamos de quê? De um fundamento que é a palavra de Deus. Aqui nós temos a resposta aos nossos questionamentos. Então não seria fácil compreender aquele momento ali na terra do Egito. Os líderes questionaram. Eu queria ler aqui com vocês, eu sei que você está aí me acompanhando, e você pode abrir a sua Bíblia. Você aí, meu irmão da quarentena, vamos lá, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Não é isso? Êxodo 5, a partir do versículo 19. Veja aí, Êxodo 5, 19. Então os capatazes dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque lhes era dito que não poderiam diminuir a quantidade de tijolos exigida por dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhes disseram, olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Olha aí, a liderança espiritual sendo questionada. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo livraste o teu povo. Olha o que aconteceu. As pessoas questionaram Moisés, e Moisés questionou a Deus. Olha que coisa absurda. Mas talvez, se nós estivéssemos lá, nós também questionaríamos. E quantos estão questionando ao Senhor hoje? Estão questionando a palavra de Deus, estão questionando a fé, estão questionando o poder de Deus. Quantos estão questionando? O próprio Moisés questionou, porque nem Moisés estava compreendendo plenamente o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Os questionamentos, eles acontecem, eles vêm por quê? Porque nós não compreendemos, muitas vezes, os propósitos de Deus. Então fique bem atento a isso. Por que os questionamentos surgem? Porque muitas vezes não temos consciência dos propósitos de Deus. Não compreendemos os propósitos de Deus. E por outro lado, nós temos os nossos próprios propósitos. E aí a coisa fica feia. O que acontece? Como que nós podemos falar de propósitos aqui dentro desta questão das pragas?
O que o povo de Israel queria? O povo, como eu disse, estava sofrendo por causa da escravidão. O povo estava ali sujeito ao trabalho forçado, a uma grande exigência por parte de Faraó. E o que o povo queria? O povo queria alívio do seu sofrimento. Observe bem. Agora, qual era o propósito de Deus? Tirar o povo do Egito e levá-lo a Canaã. Vocês podem perceber a diferença de propósito? O propósito do povo, o desejo do povo é o quê? Um refrigério, é um alívio. Mas qual que é o propósito de Deus? Tirar o povo do Egito e levá-lo a Canaã. Os propósitos, eles são diferentes, embora tenham alguma coisa em comum. Então, vamos falar em outras palavras. O povo clamou por causa do sofrimento, mas o povo não pediu em momento algum para sair do Egito. Então veja que o propósito de Deus e o propósito do homem muitas vezes são diferentes. E por isso nós não compreendemos e por isso nós questionamos. Então, o que o povo queria? O povo de Israel. O povo queria uma boa vida no Egito. Esta é a verdade. É isso que o povo queria. Talvez muitos que buscam a face do Senhor hoje, muitos que clamam pelo nome de Jesus, muitos que frequentam as igrejas, muitos que leem a Bíblia, estão querendo apenas uma boa vida no Egito. Mas nós não somos do Egito. O que eu quero dizer com isso, não é? Talvez muitos dos nossos ouvintes não estão familiarizados com essa linguagem. O que eu quero dizer? Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. O povo queria uma boa vida no Egito e o propósito de Deus era arrancá-los de lá. Então é muito diferente. Nós também não somos daqui. O propósito do Evangelho não é nos dar uma boa vida neste mundo. Não é este o propósito. Deus pode te abençoar. Deus pode te prosperar. Deus pode te dar casa, carro, emprego, dinheiro, casamento. Você pode comprar carro importado, casa na praia, nave espacial. Não, aí também é demais, né? Mas esse não é o propósito. Este não é o objetivo. O objetivo do Evangelho não é nos dar uma boa vida neste mundo. O objetivo do Evangelho é nos levar para a Nova Jerusalém. E por isso, muitas vezes nós questionamos. Então, o povo não compreendeu que quando Moisés apareceu, de imediato a vida do povo de Israel não melhorou. Ela, inclusive, piorou um pouco. Mas isso faz parte do processo. Você já viu que quando você vai fazer uma reforma na sua casa, antes das coisas melhorarem, elas pioram? Já observou isso? Se você disser assim, eu vou começar uma reforma aqui na minha casa. Então, o que acontece imediatamente? Uma quebradeira, não é isso? Começa a quebrar. Quebra daqui, quebra dali, quebra o piso, e raspa a parede, e é pó, e é sujeira, e é aquela confusão. Porque antes de melhorar, piora. Então, muitas vezes, você espera que Jesus te dê uma boa vida neste mundo. Não, Ele tem um tratamento para transformar a sua vida. O objetivo de Jesus não é simplesmente melhorar a sua vida, mas é transformar a sua vida. Então, o que está acontecendo aqui nesse contexto das 10 pragas? Eu disse que Moisés questionou a Deus. Questionou a Deus. E se nós dissermos assim, olha, o povo de Israel não conhecia o propósito de Deus de tirá-los do Egito e levá-los a Canaã, mas Moisés conhecia. E como que Moisés ainda assim questionou a Deus? Por quê? Porque Moisés imaginava que Deus libertaria o povo imediatamente.
Observe bem isso. Se você ler aí em Êxodo capítulo 5, no versículo 23, Moisés está questionando: Senhor, o Senhor não livrou o povo. Mas Moisés, né, a gente, se estivesse lá, poderia dizer: Moisés, vem cá, nós estamos no capítulo 5, você já quer o povo liberto? Olha, ainda tem muito capítulo pela frente, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. Então, o que acontece? Você, muitas vezes, tem ideia do propósito de Deus, mas você não tem ideia do tempo de Deus. Não tem ideia do tempo de Deus. E você quer que Deus faça as coisas no seu tempo. Você quer que Deus faça as coisas do seu jeito. Você quer que Deus faça as coisas à sua maneira. Então, se Moisés chegou no Egito numa segunda-feira, ele já queria que o povo fosse liberto na terça. Mas não é assim que as coisas funcionam. Deus tem tempos e tem propósitos soberanos que não mudarão por sua causa. Deus tem propósitos que não mudarão por minha causa. Deus tem tempos determinados sobre a terra. E não adianta nós queremos, através da nossa fé, mudar os propósitos de Deus, porque isso não acontecerá. É verdade que muitas coisas podem mudar, muitas circunstâncias podem mudar, mas os propósitos de Deus não mudam. Então, aqui nesse contexto das 10 pragas, Deus não libertou o povo imediatamente. Não. Mas por quê? Por que que Deus não libertou o povo imediatamente? Por quê? Porque Deus tinha um processo a executar no Egito. Não é apenas chegar e soltar o povo. Deus tinha um processo a executar. Nós queremos resultados, mas não queremos os processos. Pense bem. Queremos resultados, mas não queremos os processos. Você quer a comida pronta, mas não quer cozinhar, não é verdade? Ainda bem que hoje tem delivery, não é isso? Queremos resultados, mas não queremos os processos. E Deus tinha um propósito ali no Egito. Deus tinha um propósito. E que propósito era esse, além da libertação do povo? Deus queria se revelar àquele povo. Deus queria se revelar ao povo de Israel, porque aquele povo não conhecia o seu Deus. Deus queria se revelar a Moisés. Deus queria se revelar a Faraó. E queria se revelar como? Como? E aí, essa questão tem a ver com a razão das 10 pragas. Por que 10 pragas? Por que aquelas pragas e não outras? E o pano de fundo de tudo isso é a idolatria egípcia. A idolatria. Deus mandou 10 pragas porque ele não amava as pessoas? Não, não é isso. Deus mandou 10 pragas por causa da idolatria egípcia. Deus manda pragas por causa da idolatria. Deus manda pragas porque as pessoas deixam de servir a Ele para servir falsos deuses. Deus manda pragas porque as pessoas deixam de adorá-lo para adorar o dinheiro. Deus manda pragas porque as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar homens, para adorar ídolos, para adorar espíritos, adorar guias, adorar fadas, duendes, gnomos, fantasmas, seja lá o que for. Deus manda pragas por causa da idolatria. Mas como assim? Qual é a relação da idolatria com as pragas? Aquelas pragas, cada uma delas estava desmoralizando os deuses do Egito. Cada uma delas. Por exemplo, a primeira praga, eu vou citar aqui as 10 pragas. A primeira, transformação da água do rio Nilo em sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, a praga dos piolhos. A quarta, a praga das moscas. A quinta, a peste sobre os animais. A sexta,
a praga das úlceras. A 7ª, a praga da saraiva, a chuva de granizo. A 8ª, a praga dos gafanhotos. A 9ª, a praga das trevas. A 10ª, a morte dos primogênitos. Em cada uma dessas pragas, Deus estava desmoralizando os deuses do Egito, os falsos deuses, e Ele estava se revelando ao seu povo. Deus estava revelando o seu caráter, revelando o seu poder, revelando a sua soberania sobre o mundo e sobre o universo. Ele estava mostrando, olha aqui, quem manda nisso aqui sou eu. Toda praga que vem sobre o mundo demonstra o poder de Deus e demonstra a nossa insignificância perante a grandeza de Deus. Meus irmãos, meus amigos, vamos, como se diz, colocar a mão na consciência. Um ser que pode ser morto por um vírus deveria ser mais humilde, vocês não acham? O ser humano que se gaba de tantas proezas, de tantas realizações, se ele pode ser morto por um vírus, deveria ser mais humilde. A soberba não faz sentido, a arrogância não faz sentido. Seja você uma pessoa simples, ou seja você uma autoridade, seja você um prefeito, um governador, um presidente, um juiz, a arrogância não faz sentido, porque um vírus te derruba. As pragas mostram isso, que o homem é pequeno, que o homem é nada diante do poder de Deus. E neste momento devemos clamar pela misericórdia desse mesmo Deus. As pragas mostram isso. As pragas no Egito estavam desmoralizando cada um dos deuses egípcios. Por exemplo, o rio Nilo. O rio Nilo era um deus para os egípcios. Então Deus foi lá e feriu o rio. Os animais eram adorados pelos egípcios. Então Deus foi lá e feriu os animais. O sol era adorado pelos egípcios. Então Deus foi lá e escureceu o sol. Faraó era adorado pelos egípcios. Então Deus foi lá e matou o filho de Faraó. Olha, eu fico pensando, como Faraó foi humilhado naquela situação. Humilhado como? Você imagina, por exemplo, a praga dos piolhos. Com todo o poder de Faraó, ele não era capaz de vencer os piolhos. Olha que coisa. A praga das moscas, com todo o poder de Faraó, ele não era capaz de vencer as moscas. Então Deus está mostrando, olha aí o seu poder, Faraó. Olha aí o seu poder, agora olha aqui o meu poder. Então é hora de reconhecer o poder de Deus. É hora de reconhecer o poder de Deus. Como se diz, baixa a bola um pouquinho. Baixa a bola um pouquinho, que você não é o dono da bola. Humilhe-se diante de Deus, reconheça a grandeza e o senhorio do nosso Deus, reconheça o poder e a soberania de Jesus Cristo. Então as pragas, elas mostram isso. Olha, o tempo das pragas é um tempo em que Deus se revela. Deus se revela. Que durante essa peste do coronavírus, você aproveite a oportunidade para clamar pela misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. É tempo de clamor. É tempo de humilhação. Agora eu gostaria de destacar algumas questões. As pragas vieram sobre o Egito. E ali no Egito, em uma região chamada Gozém, ali estavam os israelitas, povo de Deus. E algumas pragas afetaram
os israelitas. A vida deles foi afetada por algumas daquelas 10 pragas. Quando a água do rio Nilo se transformou em sangue, vocês acham que só os egípcios foram afetados? Ou os israelitas também foram afetados? Os israelitas também foram afetados. O povo de Deus também foi afetado. Porque o povo de Deus também bebia daquela água. Ou você acha que quando o israelita fosse pegar água no rio, a água se transformaria em uma água límpida e pura? Os israelitas também foram afetados. Então, o cristão também pode ser afetado pelas pestes. Pode sim, mas existe um limite nisso aí. Existe um limite. Veja bem, na primeira, na segunda e na terceira praga, os israelitas foram afetados. Então você pode ler Êxodo capítulo 7 em diante, e você vai ver que os israelitas também foram afetados pelas 3 primeiras pragas, mas não pela 4ª praga e as seguintes. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está cuidando do seu povo. E aí você me pergunta, mas por quê? Por que Deus não livrou o povo desde o início? Por que eles foram afetados por algumas pragas? Primeiro, porque eles também tinham que reconhecer o poder de Deus. Porque eles também eram pecadores. Porque eles também precisavam se arrepender dos seus pecados. Porque eles também eram idólatras. Eles também precisavam renunciar aos ídolos. Eles também eram transgressores. Então, eles também mereciam as pragas. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, poupou os israelitas a partir da 4ª praga. Então, abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8 e nós vamos comprovar isso que eu estou dizendo. Êxodo capítulo 8, versículo 22. Nessa parte aí, o texto está falando sobre a praga das moscas. A gente tem vivido aqui algo semelhante, que é o mosquito da dengue, né? E por acaso ele se chama Aedes aegypti. Mas será que ele foi importado do Egito? Não sei. Mas aqui em Êxodo 8, 22, na praga das moscas, o Senhor fala assim: naquele dia separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então haveria moscas por todo o Egito, exceto naquele pedaço de terra onde estavam os israelitas. Deus poupou o seu povo. Então nós vamos clamar nessa noite: Senhor, poupa o seu povo. Poupa o seu povo. Poupa o seu povo. E aí alguém pode dizer assim: mas por que Deus não poupou os egípcios também? Porque, olha, esse texto nos mostra também a misericórdia de Deus sobre os egípcios. Você quer ver? Volte aí um pouquinho na sua Bíblia. Aqui no capítulo 7. Olha só, no capítulo 7, versículo 24, naquela primeira praga, quando a água do rio se transformou em sangue, olha o que diz, Êxodo 7, 24. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar a água que beber, porque não podiam beber das águas do rio. Olha a misericórdia de Deus aí. Eles podiam cavar poços e encontrar água limpa. Olha que bênção. Então, mesmo no meio das pragas, a misericórdia de Deus está presente. Agora, o povo foi poupado. Vejam bem. Agora, como que o povo de Israel foi poupado? Como? No meio das pragas, eles tinham que aprender a obediência. Obediência. Não é só, meu irmão,
não é só orar e as coisas acontecerem. Deus espera da nossa parte obediência. Em algumas daquelas pragas, a pessoa ser poupada ou não dependia da obediência daquela pessoa. E para obedecer, a pessoa precisa crer, não é mesmo? Então, se Deus falou assim, olha, a praga vem aí, e a pessoa se protegia, em algumas dessas circunstâncias, a pessoa era poupada. Por quê? Por meio da fé e da obediência. Mas onde é que nós temos isso, né? Olha só, leia aí comigo Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. Sei que você está aí tranquilo, não é? Aí na sua cama, no seu sofá, aí curtindo a sua quarentena. Então, você está tranquilo para pegar a Bíblia, abrir, ler aí comigo. Êxodo capítulo 9. Você não está com pressa, você não vai a lugar nenhum, não é verdade? Então, Êxodo 9, versículo 19. Veja só. Aqui é a praga da saraiva, que é do granizo. O granizo. O que Deus falou? Olha, eu vou mandar uma tempestade de granizo sobre o Egito. Vou mandar uma tempestade de granizo sobre o Egito. Meus irmãos, meus amigos, olha a misericórdia de Deus. Mas cadê a misericórdia? Deus avisou. Deus avisou. Olha a misericórdia. Porque o objetivo de Deus não era destruir as pessoas, era fazer com que elas reconhecessem quem é o Senhor, era fazer com que as pessoas crescem nele, era fazer com que as pessoas o adorassem, não era destruí-las. Porque se o objetivo de Deus fosse destruir os egípcios, então ele mandava descer fogo do céu, como fez em Sodoma, e queimaria o Egito, exterminaria o Egito de uma vez por todas. Mas o objetivo não era esse. Então, Deus avisou que ia mandar aquela saraiva, aquela chuva de granizo sobre o Egito. Mas ele ainda deu uma chance. Veja aí, Êxodo 9, versículo 19. Olha o que Deus falou. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo o homem e animal que forem achados no campo e não forem recolhidos à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Alguns dos oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as suas casas. Aqueles, porém, que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Meu Deus do céu. Olha a misericórdia de Deus e a burrice do homem. Será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? Será que tem? Será que tem? Deus falou, olha, vou mandar, vai chover pedra sobre vocês. Então, guardem o gado. Vocês, homens, fiquem em casa. Porque quem estiver no campo vai levar pedrada. Vai chover pedra, eu estou avisando para vocês, então fiquem em casa. Então, será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? E aí alguém muito esperto, né, diria assim, pela fé eu não ficarei em casa, pela fé nós vamos sair às ruas, e pela fé essa chuva de pedras não virá. Não vem não? Então vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Deus falou com eles, olha, recolham-se. Mas se eu me recolher é falta de fé. Não, é falta de obediência. Falta de obediência. Deus falou, recolham-se. É a chance que eu estou dando para vocês. Então,
que aconteceu aqui? Olha só, veja bem que o versículo 20 do capítulo 9 está dizendo que alguns oficiais de Faraó, não está falando dos israelitas não, está falando assim, que alguns oficiais de Faraó, eles temiam a palavra do Senhor. Olha o resultado, olha as pragas dando resultado. Olha aí alguns egípcios já crendo em Deus. Olha aí alguns egípcios já temendo a palavra do Senhor. E quando ele teme, ele toma providências. Quando ele crê, ele toma providências. Ele obedece. Olha aí, alguns oficiais de Faraó, temendo a palavra do Senhor, recolheram o seu gado e também os seus servos nas suas casas. Mas aqueles que não aplicaram a palavra do Senhor aos seus corações, eles não recolheram os seus servos e o seu gado, e todos morreram. Todos morreram. Como precisamos da palavra do Senhor no tempo da praga. Como precisamos da palavra do Senhor no tempo da peste, no tempo da doença, no tempo da tribulação, da necessidade, da angústia. Então nessa noite, a palavra do Senhor, ela te alcança onde você está. A palavra do Senhor chega até você e você precisa responder positivamente a essa palavra e dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, eu recebo a tua palavra, eu temo a tua palavra, portanto eu obedeço a tua palavra. Não podemos negligenciar. Vamos orar? Sim, mas não é só orar, é obedecer. Veja bem o que aconteceu aqui. A última praga, ela é muito significativa, extremamente significativa. É a principal. É a principal. Por quê? A última praga foi a morte dos primogênitos. E foi a principal, foi a última. E algo extraordinário aconteceu ali, terrível, que foi a morte do filho de Faraó. Então, Faraó desabou com essa última praga. Meu irmão, meu amigo, não espere mais uma praga. Não espere mais uma praga. Renda-se ao Senhor hoje. Humilhe-se diante de Deus hoje. Não espere a próxima praga, mas prostre-se diante de Deus. Ajoelhe-se diante de Deus. Diga: Senhor, eu nada sou, eu preciso de Ti. Eu não quero esperar a próxima praga. Faraó ficou daquele jeito, sempre esperando a próxima praga. E ele certamente tinha aquela sensação de alívio quando cada uma das pragas terminava. Escapei de mais uma. Estou bem. Qual que será a próxima? Vou escapar da próxima. Quantas pessoas estão brincando com Deus? Quantas? Quantas pessoas estão brincando com Deus? Às vezes a pessoa, ela se prostitui e a vida parece que continua bem, parece que continua normal. A pessoa acha que está escapando da praga e não muda de vida. Mas cuidado com a próxima praga. Às vezes a pessoa adultera e sai bem da situação. Cuidado com a próxima praga. Cuidado. Faraó ficou daquele jeito. E se você ler aí, Êxodo, capítulos 7, 8, 9, 10, você vai ver que Faraó teve algumas atitudes curiosas e interessantes. Faraó pediu oração. Você sabia disso?
Faraó pediu oração. Quem visse, pensava que ele estava convertendo. Oh, o Faraó agora é irmão. Só se foi irmão de Satanás, né? Faraó pediu oração. O que mais? Ele confessou o seu pecado. Faraó confessou. Faraó chegou para Moisés e falou: olha, eu confesso que pequei. Mas não mudou de atitude. Faraó pediu perdão, mas não mudou de atitude. Então, muito cuidado, muito cuidado. Esta é a palavra do Senhor para nós, para mim também. É a palavra do Senhor para você. Não adianta só pedir oração. Pedir oração, Faraó também pediu e não adiantou. Não adiantou para ele, não é? Não adianta só confessar o pecado, Faraó também confessou. Não adianta só pedir perdão, Faraó também pediu. O que Deus quer é mudança. Deus quer conversão. Conversão. Se Faraó, ele dissesse: eu reconheço a soberania de Deus. Não sou eu que mando no Egito, é Deus que manda no Egito. É Deus que manda nesse mundo. Quantos governantes estão aí pensando que mandam e estão derrubados agora diante do coronavírus? Se Faraó se convertesse, a coisa poderia ser diferente. Então não adianta só pedir oração, não adianta só confessar e pedir perdão. Deus quer mudança. Então, naquela última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus falou para aquele povo: olha, na noite do dia 14 do mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, naquele dia 14, o anjo da morte vai passar no Egito e os primogênitos vão morrer. O filho mais velho de cada casa vai morrer. E vocês, filhos de Israel, para que os vossos filhos não morram, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão sacrificar. Cada família vai sacrificar um cordeiro. Vão pegar o sangue e vão passar do lado de fora da porta. E naquela noite, todos vocês vão ficar em casa. Ah, Senhor, mas eu tenho um compromisso. Não tem compromisso nenhum, você vai ficar em casa. Vocês vão ficar em casa. E o anjo da morte estará passando. E naquelas casas onde estiver o sangue nas portas, o anjo da morte não entrará. Aleluia. Aleluia. E quem é o nosso cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele foi sacrificado e o sangue dele está sobre nós. O sangue está sobre nós. E naquele dia, quando foi celebrada a primeira Páscoa, naquele dia, os israelitas não foram ao templo. Naquele dia, não houve grande aglomeração de pessoas. Cada família ficou em sua própria casa. Cada família sacrificou o cordeiro em sua própria casa. E por assim dizer, cada casa se tornou um templo de adoração ao Senhor Deus. Hoje nós temos uma circunstância muito semelhante, quando a sua casa, ela se torna um templo. Aliás, sempre deveria ter sido. Mas, nesta oportunidade, nós temos uma circunstância semelhante àquela vivida pelos israelitas no deserto. Mas naquela noite da última praga, depois que o anjo da morte passou, Deus falou com Moisés: Moisés, agora é hora, saiam do Egito, saiam do Egito, saiam do Egito. Então o povo saiu de casa e o povo de Israel saiu do Egito naquela mesma noite.
Faraó mesmo autorizou a saída do povo. Faraó falou: vai embora, Moisés, vai embora com esse povo, vai embora com esse povo, porque os egípcios temiam que todos eles fossem mortos. Então Israel saiu do Egito. Essa passagem de Êxodo nos faz pensar no Apocalipse. O Apocalipse também apresenta muitas pragas para os últimos dias. Então ali no Êxodo, muitas pragas vieram e no final o povo de Deus foi retirado para Canaã. O Apocalipse nos mostra situação semelhante. Muitas pragas, muitas pestes, muitas catástrofes. E no fim, o povo de Deus é retirado para a nova Jerusalém celestial. E Jesus, em Mateus 24, ele disse que no fim, coisas terríveis aconteceriam. Fomes, guerras, terremotos, pestes em vários lugares. E ele falou: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Não é tempo de angústia e desespero para aquele que crê em Deus. Para aquele que crê em Deus. Estamos nos aproximando do final desta transmissão, mas nós ainda vamos orar. Vamos orar. Olha, diante das pragas, uma grande diferença entre as pessoas naquele tempo era a identidade de cada um. Você é egípcio ou você é israelita? Você é povo de Deus ou você não é? Mas isso não é algo imutável e pré-determinado. Você também pode ser povo de Deus. Você também pode fazer parte desse povo abençoado que será levado para a Canaã celestial. A palavra do Senhor te oferece salvação. A palavra do Senhor te oferece livramento. E mesmo no meio das pragas, mesmo no meio das pestes, você pode ter paz no seu coração. Paz não é ausência de sofrimento. Paz é serenidade, apesar das circunstâncias. Então, neste momento, nós vamos orar. Eu quero convidar você que está me assistindo nesta hora a colocar as suas mãos sobre o seu coração e fazer uma oração comigo. Uma oração de confissão. Neste momento, eu peço que você repita esta oração comigo. Eu não estarei ouvindo, mas Deus está aí do seu lado, Ele está ouvindo. Você precisa de Deus, sempre precisou, mas agora mais do que nunca. Então ore e diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu abro meu coração para Ti. Entra agora na minha vida, não posso viver sem Ti. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Lava a minha alma. Lava o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Te entrego a minha vida, Senhor, para Te servir, para Te adorar. Quero viver para Ti a partir de hoje. E eu que andei contigo, mas me afastei, arrependido, hoje eu volto aos Teus caminhos. Amém. Glória a Deus. Você que pela primeira vez fez esta oração, entregando a sua vida ao Senhor, ou você que se reconcilia
com o Senhor hoje, nós gostaríamos de ter um contato com você. E este contato, ele pode acontecer pelo WhatsApp, pelo telefone fixo, pelas redes sociais. Então, nós temos aqui na tela, está aparecendo aí na sua tela, o WhatsApp do Ministério de Consolidação da Igreja Batista da Lagoinha. Se você orou recebendo Jesus como seu Salvador, ou se você se reconcilia com Ele hoje, olha, mande aí uma mensagem para este WhatsApp e diga: eu recebi o Senhor Jesus hoje, ou eu me reconcilio com o Senhor Jesus hoje, e a nossa equipe fará contato com você. Ou você pode também ligar para o nosso telefone fixo, que é 3429-9550, o telefone da paz, 3429-9550. Você poderá receber uma oração aí pelo telefone. Ou você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que está acompanhando aí a live no Facebook ou a transmissão pelo YouTube, coloca aí no comentário hashtag Eu Decido por Jesus IBL. Olha aí, está aparecendo na sua tela. Escreve aí essa hashtag aí no seu comentário, Eu Decido por Jesus IBL, e alguém da nossa equipe fará contato com você para orar por você, para te aconselhar, para te ajudar nessa caminhada com Deus. Olha, você não tem tempo a perder. Não espere a próxima praga. Não espere. Olha, nenhum de nós sabe se estará vivo amanhã. Então não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Faça hoje. Estão passando aí na tela os números do telefone da paz. E nós temos telefones de todas as operadoras. Então você pode escolher aí o número que lhe convém, conforme a sua operadora de telefonia. Você pode ligar e você estará recebendo aí uma oração e recebendo aí um aconselhamento. Foi uma bênção estar com vocês nessa noite. Que Deus te abençoe. Nós vamos ainda orar. Mas antes, vamos louvar ao Senhor com mais uma música. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque em Ti está a nossa esperança. Em Ti nós confiamos. Ó Pai, a nossa confiança não está em Faraó, não está nos governantes. A nossa confiança está em Ti. A nossa esperança está em Ti. Ó Pai, neste momento eu quero clamar ao Senhor. Quero clamar ao Senhor. A Tua palavra diz que durante aquelas pragas Moisés orava. Não era uma oração para impedir o propósito, mas era uma oração dentro do propósito. Ó Pai, nós queremos orar também, clamando pela Tua misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, alcança agora cada família, alcança cada lar, onde chegam as imagens da Rede Super. Ó Deus, alcança cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. Ó meu Deus, alcança, Senhor. Queremos clamar, ó Pai, que o Senhor venha trazer o alento no meio do sofrimento. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha trazer aquela água pura, aquela água cristalina, que sacia a sede, que traz refrigério. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar pelo refrigério. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, clamamos pelos enfermos neste momento. Sabemos que o Senhor é o soberano da terra. Sabemos que o Senhor é o Rei das nações. Nós queremos clamar por misericórdia. Meu Deus, vá, Senhor, ao encontro de cada vida, cada enfermo, seja qual for a enfermidade. Ó Deus, venha, Senhor, trazer a cura, venha trazer o refrigério, venha trazer o alento. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os que nos ouvem, os que nos assistem nesta hora. Ó Pai, dá a cada um uma noite tranquila, uma noite de paz. Ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Agradeço aí pela sua audiência, pela sua companhia aí durante esse tempo. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa confortar o teu coração e fortalecer a tua fé. Amanhã, sábado, amanhã tem vigília, tá? Vigília online. Vigília online. Então, não deixe de acompanhar e de participar pela live do Facebook, no perfil da Igreja Batista da Lagoinha. Vigília, amanhã, a partir das 23h45. Você não vai sair para lugar nenhum, não é verdade? Você está aí na sua quarentena, então acompanhe através da live do Facebook. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te cure, que Deus te conforte, em nome de Jesus. Amém. Tchau.